o meu coração, porque a tua palavra é a verdade. Amém, glória a Deus. Vimos aqui nessa passagem, amados, vimos aqui nessa passagem a prisão, né, de Pedro. A prisão de Pedro. Como eu disse para os irmãos, a igreja fazia o quê? A igreja orava, já tinha parte da igreja do Senhor. Porque após receber o Pentecostes, após receber a liberação do Espírito Santo, então a igreja estava caminhando, a igreja estava andando, e nada mais, nada menos que um Pedro, né? Que um Pedro que foi chamado de pedra para edificar a igreja do Senhor, ele começasse com intrepidez a orar, a buscar, a falar, a expressar o que era Deus, o que era Jesus, contando a história do Senhor Jesus, contando o que aconteceu. E a gente vê que cresceu, foi crescendo, foi crescendo. O que veio atrás? A perseguição. Por isso que eu falei, a perseguição não para a igreja. Não pode parar a igreja. A perseguição, os grandes, os que se acham grandes, que pode fechar a porta da igreja, que pode fazer isso ou fazer aquilo, não tem essa força. Não, pode até ter força, mas não tem poder. Poder é dado ao Espírito Santo. Igreja do Senhor, você que está aqui nessa noite ouvindo essa pequena palavra, guarde isso muito no seu coração. Ninguém pode calar um adorador, ninguém pode calar um intercessor. A vida de um intercessor, eu vejo o exemplo da irmã Maria, ela é meu exemplo, viu? Nós duas acho que somos as mais antigas, e a pastora Helena da Casa do Senhor para trás. Nós bem sabemos o que é a vida de um intercessor. A vida de um adorador é muito importante diante do Senhor. A perseguição, ela vem de todas as formas que você pode imaginar. Mas nunca, como diz o nosso pastor, nunca desista, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, é você que desiste de Deus, é você que se separa de Deus, é você que muitas vezes a perseguição vem sobre a sua vida, e você muitas vezes não espera o tempo do Senhor. Foi o que eu disse para aquela mamãezinha que estava tão atribulada, todo mundo chorando, todo mundo se lamentando. Eu espero que eles estejam assistindo essa live. E eu falei, o choro pode durar a noite inteirinha. Você vai chorar essa noite inteirinha, eu sei que você vai chorar. Porque eu não estou chorando, porque o Espírito Santo do Senhor, ele me fortaleceu para estar aqui. E a vontade estava de chorar, né? Cheguei em casa, me desabei. Mas eu falei, amanhã a tua alegria virá, e veio. E veio. Foi uma das fotos que eu postei, que ele estava numa tranquilidade que eu desconhecia. Se daí já, aquela foto que estava aqui já é a que ele já estava bem, totalmente bem. Você vai falar, eita pastora, você está ministrando. Eu falei, sabe por quê, queridos? Porque eles iam vir na sexta-feira aqui, presta atenção nisso. Eles iam vir, vó, eu vou com você na igreja hoje. Creio que o neném já estava com algum sintoma, né? Aí eu falei, Lani, você quase não consegue chegar na sexta-feira na igreja, mas você vai arrumar um jeitinho, porque nós precisamos pegar a Bia e o neném lá, que ela quer ir na igreja. Tudo certinho para vir. O menino piorou de hora para outra na quinta-feira. Piorou de uma certa forma, que eu fiquei apavorada. Tem gente que eu sei que já viu pessoas até muito pior, né? Eu, além do meu irmão, agora eu vi o Anthony. E eu vi a situação muito difícil. Mas eu olhei para o Senhor, falei, para ti, Senhor, nada é impossível. Conforme eu fui ungindo a cabecinha dele, e tinha todos os olhares para o nosso lado, né? Até mesmo quem estava lá, que nos autorizou a entrar, né? Aquela mulher só faltou ajoelhar nos nossos pés para nós clamar sempre a favor dela, porque ela viu o que o Senhor fez, não é? Eu falei, Senhor, tem de misericórdia, essa mãezinha precisa de calmaria, e uma menina nova.
E a gente pediu a misericórdia do Senhor, intercedeu. E no outro dia eu vi a mão do Senhor. Quando a gente voltou lá, eu falei, não falei que o senhor ia estar a noite inteira, mas todo dia ia ser, você ia sorrir, você ia se alegrar como você está hoje. Então o Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor, ela fala assim, ó: Deus não ouve a pecadores, mas se estes temem a Deus, Ele ouve. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, lavada, remida no sangue do Cordeiro, tenho muito temor do Senhor, mas eu estou na face dessa terra. A tendência é pecar. Se não vigiar, a gente peca. Então precisamos vigiar muito a nossa vida espiritual, material e tudo mais, para que nada venha imputar sobre a nossa vida, né? Nada venha ser impedido. E a perseguição, ela é muito grande. Ela é muito grande sobre a igreja do Senhor. E eu quero que você nessa noite, com essa palavra, você venha se despertar. Em meio às tempestades da vida que você se encontrar, seja um Pedro do Senhor. Mas pastora, Pedro andou com Jesus. Mas Pedro teve um momento difícil que Jesus precisou interceder. Pedro, lá no livro de Lucas, diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa anotada aqui, que às vezes eu anoto, irmãos, mas nem leio, né? Eu vou citando assim a palavra do Senhor, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 22, do 31 ao 34, Jesus, ele fala com o Pedro, que Satanás pediu para se ir andar com ele como um trigo, e o Senhor disse que orou por ele. O que o Senhor fez? Intercedeu pela vida do Pedro. Eu creio que Pedro, ele era um ousado. Não sei porque eu estou misturando aqui uma porção de versículo, mas eu creio que é esse mesmo, né? E eu creio que ele era uma pessoa ousada, era muito falante. Às vezes eu falo bastante, eu fico até meio preocupada, né? Porque eu converso bastante. E eu peço ao Senhor para sempre colocar uma tenaz na minha boca, para que eu possa ser vigilante, para que eu possa vigiar, né? E o próprio Jesus foi que intercedeu pela vida do Pedro, né? Eu intercedi por vós. Isso no Novo Testamento, porque Jesus estava com eles andou com Jesus, né? Mas se você olhar no livro de Jó, no capítulo 1, lá fala que Satanás, ele veio estou falando de Jó, tá? Lá no Velho Testamento, você vê que tem uma diferença incrível entre Velho Testamento e Novo Testamento, né? Porque na época do Velho Testamento era mais Deus falava, Deus revelava, Deus enviava anjo, Deus aparecia em teofonia, enfim, era de uma outra forma, porque o Espírito de Deus estava com Deus. Jesus ainda não havia nascido, porque o plano de Deus para o homem era de bem, era de maravilhas. É que humanamente falando, nós humanos, muitas vezes nos percebemos a bondade de Deus para nós. Muitas vezes nós só queremos, venha a nós, não queremos passar pelos desertos da vida. E no livro de Jó, no capítulo 1, mostra, do 1 ao 6, né? Mostra, se eu quiser ler, os irmãos quiserem colocar aqui, para que você leia, eu vou citar. Eu gosto de ganhar tempo, eu gosto do objetivo da mensagem. Eu gosto do objetivo para que o Senhor quer, que o Senhor quer falar nessa noite. Tem vários itens aonde o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu creio que Ele quer nos despertar, e nos despertar no tempo mais difícil da nossa vida. Porque no tempo bom você está feliz, você está alegre. E no tempo da dificuldade, e na hora que falta um emprego, e na hora que um fica doente, e você chama um, você chama outro, e Deus muitas vezes no silêncio Deus não responde, porque Deus permite muita coisa acontecer na nossa vida. Muitas vezes é sobre provações,
para provar se nós somos realmente o Filho de Deus. Essa que vos fala foi provada muitas vezes, e de várias formas, e de todas elas o Senhor me livrou. Porque eu não confiei nem a homens, nem a ninguém, eu confiei no Deus da vitória, porque Deus que eu me converti a Jesus, eu fui ensinada a ler e meditar na palavra do Senhor. Ler e meditar na palavra do Senhor. Nosso pastor aqui é uma bênção de Deus. Ele está sempre falando, igreja, leia a Bíblia. Sabe por quê? Porque você vai encontrar nela tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa é a palavra do Senhor. Até aquilo que Deus não te respondeu, está lá guardadinho. Seu tempo e o meu não é igual, é o do Senhor. O Senhor não opera em ansiedade. O Senhor não opera na briga. Até lembrei da nossa ida no hospital, né? Queria falar, a Lani entra na minha frente e interfere. Quem agiu foi Deus. É o tempo do Senhor, é a hora do Senhor. É para operar o milagre. É para a gente ter conteúdo para falar, Deus fez, não foi o homem, não é sorte, não é isso, mas é Deus. Igreja de Jesus, aprenda a passar as perseguições. Aprenda, irmãos, tem coisa que eu não posso falar nem para você aqui em cima do púlpito, porque é contra a ética pastoral, a ética ministerial. Porque se eu falar para vocês coisas que acontecem na nossa vida, na época da perseguição, você vai falar, não é verdade. Mas é verdade, queridos, nós somos humanos. Isso aqui é carne. Isso aqui é carne, ela luta contra o espírito. O pastor Rafael falou agora de pouco aí. Hoje é a cura da alma. Você sabia que a sua alma, ela quer agir mais do que o Espírito de Deus, não é não, pastor? A sua alma, eu falo, peraí, Deus às vezes me dá algumas revelações. Muitas vezes eu estou aqui no culto, né? Eu não posso falar porque Deus não autorizou que eu falasse. Já 2 vezes, só 2. Estão pensando que Deus é carne de vaca, que você sai por aí falando banana na ponta da feira? Não, Deus é específico. Deus, Ele é muito paciencioso nas nossas vidas, é o tempo dEle. Eu vejo que muita gente tem uma ligação bem total com Deus. Não vou falar para não ficar, né? Vou orar para pessoas, às vezes eu falo. Ainda não falei não. É tão afiadinha com Deus, que Deus vive orientando ela dia e noite. Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração, Deus fala no meu coração. Como Ele tem falado, e aqui dentro da igreja, por 2 vezes, o Senhor falou e eu fui embora para casa. Todas as vezes eu fui, não fiz o que o Senhor pediu. Não sofri nada. Eu queria que o Senhor comprovasse para mim que era dele e não a minha alma. Diz o salmista, minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus da minha salvação. A nossa alma, ela tem que ter sede do Senhor. Se a sua alma não tem sede do Senhor, peraí, tem alguma coisa errada. Nossa alma tem que ter sede do Senhor. Sabe, queridos, eu sou desse tipo de pessoa que eu gosto de meditar na palavra, mas eu gosto de meditar pela manhã. Eu madrugo para ler a palavra do Senhor, por grande e infinita misericórdia. Quase nem tenho uma boa visão. Porque é nela que eu vou encontrar um dia abençoado. É nela que o Senhor vai tomar as minhas decisões e me dar sabedoria para que eu possa fazer algumas escolhas. Porque Ele é Deus e eu sou carne, eu estou aqui na terra, minha alma é... Então, nessas revelações que o Senhor falou no meu coração, tocou no meu coração, eu esperei e fui para casa. Na segunda vez, então, eu agi em duas vidas que estavam aqui. Eu creio que Deus pode ter até dado esquecimento, mas foi o Senhor quem agiu, foi o Senhor quem fez, que eu não sou ninguém, não sou nada, mas o meu Deus é tudo, é poderoso. E a palavra diz, né, que pelos frutos você conhece uma árvore. Então você conhece se ela é boa, se ela é má, né? Se a sua vida, minha vida estiver afiadinha com Deus, nós vamos frutificar. E vamos ter que frutificar frutos bons, fruto que salta para a vida eterna. Como é maravilhoso isso, né? Às vezes a gente não ganha os de casa não, viu, para Jesus. Nem sempre você vai ganhar, porque o coração daquela pessoa tem que estar quebrantado, amolecido.
E só Deus tem poder de amolecer. Deus deu livre arbítrio. Então a perseguição, ela vem, é muito grande. Veio para Jó no início, tirou o que de Jó? Capítulo 1. Tirou todos os bens que tinha. Talvez você já conhece essa história. Tirou todos os bens que ele tinha. A segunda vez, Satanás é astuto e sem vergonha. Ele vai tentar de novo, porque afinal ele não tem nada para fazer na vida a não ser tentar, principalmente os filhos de Deus. Ele veio de novo no capítulo 2, se você ler do 1 em diante, você vai ver que ele tentou, porque quando ele fala com Deus, que ele veio no meio dos anjos, foi até o Senhor. Tem coisa que a gente não entende, né? Como é que Satanás vai lá e fala com Deus? Estava rodeando a terra e estava lá, e Deus fala: você viu, meus servos? Olha, queridos, Deus olha para a igreja, para você. Você viu meus servos que estão ali na comunidade núclea, adorando a Deus? Toca lá em um dos deles, para ver o que vai acontecer. Você dá tudo para eles. Nem sempre, né? Você dá tudo para ele. Você vai ver se ele não vai blasfemar, porque a finalidade dele é fazer o que, queridos? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio fazer o que? Dar vida e vida. Fala, igreja. E vida em abundância. Profetiza a palavra do Senhor para você, na sua vida. Então, nesse momento, Jó não tinha intercessor. Jó não tinha, né, pastor? Já lemos bastante a palavra. Eu não encontrei intercessor ali, não. Eu só encontrei aqueles amigos que são falsos amigos. Você está assim porque você fez isso ou fez aquilo. Começou a jogar um monte de coisa. Eu não vou nem ler, porque, pelo amor de Deus, são muitos. Eram 3, mas cada um falava barbaridades. Chegava às vezes perto, mas falava muitas coisas contra o coitado do Jó. Não é porque você é fiel, se santifica, ou eu, ou qualquer um de nós santifica na presença do Senhor, que nada vai te acontecer. Lembre-se que Deus está lá no céu. Não sei se foi o apóstolo Paulo que citou isso. E você está aqui. Você está na terra. Então a humildade tem que ser de quem? Nossa. Até que lá no Salmo 40, no capítulo 40, Deus se revela a Jó. Olha o tempo que passou aquele sofrimento. Primeiro nas coisas materiais, nos filhos, na família. A abençoada da mulher dele não tinha conversão nenhuma. Abandona seu Deus e morre. Gente, misericórdia do Senhor. Em vez dela botar o joelhinho e orar e se humilhar. Gente, a palavra diz que os que se humilham serão o quê, igreja? Exaltados. Os que se humilham serão exaltados. Quantas vezes temos que se humilhar? Como é a humilhação? É você dobrar o seu joelho e você pedir misericórdia. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu estou com um problema difícil, eu não consigo dobrar o meu joelho. Eu só choro e caço um louvor lá e começo a adorar, e começo a louvar e começo a clamar. Claro que ultimamente, por misericórdia do Senhor, está meio que pacífico na minha família, em exceção do Anthony, do que aconteceu com o Anthony. Eu creio para despertar a gente, sabe, o dom que há em nós. Nós temos que ser despertados pelo dom que o Senhor nos concedeu. Deus deu o dom por essas intercessoras aqui. Feliz é o pastor que tem uma equipe assim, de intercessores. Não sei se hoje em dia as igrejas estão assim. Vou pregar quinta-feira que vem numa outra igreja. Vamos ver como é que eu vou encontrar aquela igreja. E eu espero que o Senhor dê uma palavra segundo a vontade dEle. Queridos e amados do Senhor, todos nós somos intercessores. Eu coloco lá no grupo de... Porque tem gente, pastor, os irmãos mais velhos que estão aqui, conhecedor da palavra. Tem gente que pensa que ser pastor, ele é super homem, super mulher, super isso. A gente não é, não. Quem é grande de nós é o Espírito Santo. Eu coloco lá: irmãs, por favor, por misericórdia do Senhor, me ajude em oração, porque muitas vezes eu não consigo, eu choro, eu clamo e eu vou adorar. Aí nesse momento eu consigo falar com Deus, porque Deus não opera na ansiedade. Está pensando que aqui às vezes não fica? Fica, é carne. E a alma então? E a alma enxergando as coisas? E a alma querendo fazer a vez dela? Isso não existe, não pode existir na nossa vida. Mas somos carne, queridos.
Aí nós precisamos muitas vezes da ajuda dos irmãos. Eu nem liguei para o pastor Rubens, que é o meu pastor titular aqui, que eu devo o respeito, né? Eu liguei para quem? Para um que foi intercessor. Olha de quem que eu fui lembrar. Eu sei que ele já é. Eu já sei que ser um pastor, eu dirigi a obra de Deus e sei o que é ser as costas de um pastor, viu? Eu bato nas costas dele como eu batia nas costas do pastor Orides. Bem larga que era. Eita Deus. Tem muita coisa nessas costas aí por clamar ao Senhor. Carrega toda a carga. Se você ama ou não ama, ou congrega nessa congregação, ore pela vida do seu pastor. Eu nem falo com a irmã Maria Vilela, porque ela é uma eterna intercessora. Eu comecei a ver a irmã Maria Vilela de uns tempos para cá. Eu disse para ela, sabe por que eu aprendi a amar mais a senhora? Porque amar a gente tem que amar, né? Por causa da sua simplicidade, sua humildade e a sua dedicação a Deus. Isso faz que o coração da gente quebranta bastante, e ela é preocupada. Gente, eu fui fazer um exame muito chato, muito ruim. Quem foi lá no meu portão orar por mim? Irmã Maria Vilela. Estava lá, o olhinho dela para me ungir. Gente, isso não tem preço desse mundo, não tem presente desse mundo que paga. Precisamos ser, mas eu moro longe disso, aquilo. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que são dedicadas ao Senhor, que escuta a palavra de Deus, que vive a palavra do Senhor e que é realmente pessoas intercessórias. Porque existe aqueles irmãos, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Sabe, existe aquelas pessoas assim, porque às vezes a pessoa tem preguiça de se consagrar, preguiça de dobrar o joelho. Mal sabe você que quanto menos nós alimentarmos, melhor nós ficamos das coisas materiais dessa vida. Quanto mais você jejuar e se consagrar diante do Senhor, a sua saúde ela fica 1000. Eu sei porque esses dias eu passei. A única coisa que deu de novo, que sempre dá uma anemiazinha, repeti o exame ontem, sabe? Olha, o seu colesterol está ótimo. Nossa, não sei o que, está ótimo. Eu falei, isso é Jesus na vida, porque aonde eu vou tem que falar de Jesus, né? A minha idade prega o evangelho, já falei isso aqui, né? A minha idade prega o evangelho, que falou que não dá a minha idade, aí eu falo, olha, é Jesus na vida. Se você não tiver Jesus na vida, você não tem paz, você não tem sossego, você não tem alegria, porque a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Quem é que dá a nossa força? Deus, através de Jesus Cristo. O Jó no Salmo 40, Deus se revela para ele. Estou ali de olho no horário. Eu prometo que eu não vou até às 10. Em nome de Jesus. É uma palavra simples, mas objetiva sobre os intercessores. E eu não sei nem se é para ele ou se é para a irmã Maria. Eu estou aqui meio aqui, né? Mas glória a Deus por isso. Amados, nós vemos na palavra do Senhor que o próprio Senhor... não vou no Senhor Jesus agora não. No 42... da Bíblia, no capítulo 42, não marquei nem versículo, o Jó faz o quê? Se humilha. Sofre até se humilhar, né, gente? Nós sofre. Você sabe que humilhação não é todo mundo que gosta, não. Tem assim, ó. Eu sou assim porque eu não enxergo, viu, gente? Às vezes eu tenho que olhar assim para enxergar, não sou arrogante, não. De jeito nenhum, misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe, queridos? A humildade faz parte da nossa vida. Pode ter um caminhão de dinheiro, um caminhão disso, uma cidade, o que você tiver. Se não tiver humildade, perde tudo. Lembra lá do Nicodemos? Mais tarde ele foi salvo, viu? Foi ter com Jesus, mas Jesus mandou dar os bens, dar para os pobres. Eu creio que Jesus fez um teste com ele. Saiu de costa porque possuía muitas propriedades. Mas ele quando Jesus ressuscitou, ele estava lá. Ele se converteu ao Senhor. E eu vou te falar uma coisa, se o Senhor te escolheu, se o Senhor tocou, viu em você a qualidade que você tem de pessoa que pode o coração ser quebrantado, você pode ir lá no inferno que Ele te puxa. Vem cá, você é meu, porque te escolhi, tu és meu. O Senhor te escolheu. Então é melhor nós termos um espírito humilde, quebrantado, sermos servos uns dos outros irmãos, nós somos servos uns dos outros. Precisa de um outro para ver se não vamos ajudar sim.
Às vezes nós só conseguimos fazer uma oração, mas às vezes a casa da pessoa está precisando de alimentos, nós precisamos dar. Hoje eu trouxe um pouquinho para a casa do Senhor. A gente precisa ajudar. A oração, ela tem que ter ação. A nossa vida, ela tem que ter ação. É na ajuda, caiu, opa, vamos se levantar. Vamos se levantar. A igreja que eu vou pregar, o pastor caiu. A pastora está de pé, mas está lá no banco. Grandes homens de Deus, qualquer um que está aqui, que ama a sua vida, perde realmente ela para o mundo. Já perdeu, muitos aqui já são veteranos. Eu creio que aqui todos conhecem um pouquinho da palavra do Senhor, são quebrantados, amam ouvir a Deus, amam louvar a Deus. E saiba você que o que é de Deus, ouve a palavra do Senhor. E eu estou mostrando para você aqui que nós temos que ser intercessores. Se no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o verbo estava lá com Deus, o verbo era Deus, ele falou, façamos o homem genericamente falando, somos todos nós. Temos que ser os intercessores do Senhor, não é verdade? Temos que ser intercessores dos nossos irmãos. Irmão, está aqui, vou no médico hoje fazer um exame. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A partir do momento que o Jó se humilhou, ele disse que até então ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele ouviu falar, então ele viu que esse Deus é grande, que esse Deus tem tudo para dar. Ele não fez o céu e a terra, ele fez tudo. Então ele não se preocupou se a vida dele ia cair um dia. Deus me deu, Deus é grande, Deus fez, Deus me deu. E ele achou que nunca ia perder. Eu não gosto muito de falar esse assunto, mas eu creio que no coração de Jó, gente, tinha um pouquinho de orgulho. Conhecendo a palavra, porque no início Jó não pecou, Jó não fez isso, não fez aquilo. Os amigos veio, cada um tem um tipo de acusação. Você está assim porque você pecou. Né? Acho que aquilo foi entrando, né, no coração dele, foi vendo aquilo tudo. E a humildade entrou. Ele falou para a mulher dele, que ela falou, abandonas seu Deus e morre. Jó fala assim, você fala como doida. Você fala como doida. Mas o Senhor teria só os bens. Olha como Deus já estava quebrantando, né? Só os bens para me dar. Nós não receberíamos o mal. A gente recebe o mal, mas não quer ele não, né? A gente ora e fala, repreende em nome de Jesus, e ele vai passar. Só que eu falo uma coisa para os irmãos. Estamos nessa terra e sujeito a muita coisa. Mas o meu, o seu, o nosso, o tempo da igreja do Senhor não é o tempo de Deus. Porque se fosse assim, o Senhor já tinha vindo buscar a igreja dele. Por todos os acontecimentos que estamos vendo, por todos os sinais que nós estamos vendo. Jesus vem logo, vem logo, vem logo. Jesus vem logo, ele vai vir no tempo dele. Quando ninguém nem pensar, ele vai vir como um ladrão. Você espera vir o ladrão? Não. A igreja tem que esperar a volta de Jesus como esperando que apareça um ladrão. Porque Jesus, ele vai vir em um abrir e piscar de olhos. Hoje eu ouvi um pastor que eu sigo muito ele, nosso culto é muito abençoado, claro que eu não vou falar aqui por falta de ética. Eu ouvi ele falar que o arrebatamento de Jesus foi a única vez que talvez alguém ouviu isso hoje, assistiu, viu, né? Ele falou que não acontecerá o arrebatamento. E todos os estudos que nós fizemos, que a gente viu biblicamente falando, o arrebatamento vai vir. O arrebatamento, ele vai vir num abrir e piscar de olhos, como um relâmpago. É bíblico isso, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é a volta o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor. E ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida e não tiver de acordo com a palavra do Senhor, esperando ele voltar
e diz que é bem-aventurado o varão, não quero levar por esse lado, né? Estou citando para os irmãos que nós temos muito que aprender ainda com Deus, né? E aí daquele que o Senhor, o servo que o Senhor chegar, encontrar ele de qualquer jeito, né? É servindo ao Senhor. Como servo de Deus, queridos, nem sempre nós fazemos algumas coisas. O servo do Senhor, ele vigia a vida, ele ora pelo seu semelhante, ele intercede, ele abstém de muitos convites. A gente recebe muitos convites, certos convites, eu falo, nem precisa dar para mim, quanto mais que às vezes tem que pagar. Eu não gosto de participar, mas você acha que a nossa carne não tem vontade? Lógico que ela luta contra o espírito. Tem gente que já renunciou, amém, glória a Deus. Palmas para essa pessoa, louva a Deus por isso. Mas existem coisas, eu vou falar, tem lugar que não anseia, não anseio para ir, não gosto não. E a gente renuncia muita coisa por amor a Cristo, né? Tem gente que troca, né? Que não vigia e fala assim, eu vou usar isso daqui, não tem problema não, o bichinho do que tem, né? Não tem problema não, isso daqui não vai escandalizar, escandaliza sim a sua própria vida, a sua própria carne, impede de você receber as coisas do Senhor e de ver uma vida plena, de viver uma vida plena na dependência de Deus. Eu gosto de consultar a Deus o que eu vou fazer, e se Ele não me der resposta, eu não faço mesmo, eu não faço. Entre escolher outra coisa, eu escolho Deus. E o Jó se humilhou e foi muitíssimo abençoado, né? Mas sofreu aquela perseguição. Jesus, queridos, intercedeu por nós, lá no São João, capítulo 17, versículo 1 a 23. Se os irmãos podem colocar aqui, os irmãos vão lendo aí. Eu não vou ler não, porque eu quero ganhar o tempo com a palavra, tá? Já vou botar a palavra para o irmão. Jesus intercedeu por nós. Ele ainda fala, quero que seja um só. Somos um corpo, não disse isso? Somos um corpo em Cristo, cada um tem sua função. A função de cada um na casa do Senhor. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui num culto de intercessão de um dos órgãos da casa do Senhor, um dos membros da casa do Senhor, né? Existe o corpo diaconal, né? Existe a liderança das crianças, poderiam fazer um culto com as crianças e com nós assistindo. Gente, na casa do Senhor tem muita coisa para fazer, dessas pessoas que são líderes, que são abençoadas, sabe? Tem trabalho de jovens, eles fazem o culto deles. Olha, se despertar em nós, hein, pastor? Cada dom, né? Tem lá evangelização, fiz bastante evangelização quando pastoreávamos aqui, lá do outro lado, né, Paraíso. Fizemos bastante esse tipo de trabalho, as perninhas ajudavam bastante. Agora hoje precisa guardar as perninhas para poder joelhar e ir para a casa do Senhor, né? Deus, Ele nos promete uma velhice calma, viu, irmãos? E eu estou enfrentando uma velhice na presença do Senhor e bem tranquila. Eu tenho aí uma que é minha mãe, minha filha virou minha mãe, no cuidado, na solução das coisas, virou minha gerente de banco, virou um monte de coisa, né? Virou minha mãe, né? Às vezes eu tenho até que falar, não deixa, né? Então a gente tem alguns dos filhos que são bem do nosso lado e nos ajudam em muitas coisas, mas mais é ela mesmo, né? Também quase nasceu dentro da igreja, né? Todo dia eu ia pregar, ela dormia, os irmãos tinham que pegar ela no colo para eu pregar nas casas de família. Tínhamos cultos nos lares antigamente, né? Então a gente trabalhava bastante no evangelho. E eu vou dizer uma coisa, Deus promete, eu li na palavra do Senhor, que fala, né, para que conceda a nossa velhice numa paz, que a nossa velhice ela seja numa paz. E eu tenho isso na minha vida, eu tenho essa bênção na minha vida, posso falar que o Senhor me deu. Eu não tenho queixa de nada, e às vezes até os filhos, né, eles falam, nossa mãe, você parece que não envelheceu, tudo você se preocupa, você pensa e está aí de pé, né? Eu falo, é Jesus, é Deus na minha vida, porque o dia que o Senhor quiser me levar, Ele pode me levar, estou pronta para que Ele possa me levar,
Porque morar com Cristo é muito melhor do que ficar na face dessa terra, pode ter certeza. Mas enquanto estou na terra, eu quero ser luz do mundo. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ser sal da terra. Eu quero abençoar, eu quero, estender as mãos. Eu quero sempre estar à disposição dos irmãos, principalmente da igreja de Jesus, na outra semana eu vou fazer uma viagem, sou a mulher das viagens, né? Mas na quinta-feira estarei ministrando a palavra do Senhor, por misericórdia dEle na minha vida. Aí vocês vão falar, mas essa pastora Anice fala muito. Eu estou falando aqui o que Deus quer que eu fale. Eu estou falando aqui que nós precisamos ser grandes intercessores, porque Deus quando fez o homem não era só façamos, eram 3. Jesus veio, Jesus antes de ser crucificado, Ele orou por nós, Ele intercedeu por nós, e quem intercede por nós também, sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele intercede pela igreja. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 nos fala isso. E Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10 diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eita Deus, porque quem intercede por nós, às vezes nós não tem palavra, né, irmãos? Às vezes nós estamos chorando, não tem palavra não para falar com Deus, sabe? Às vezes nós não tem palavra para falar com Deus. Às vezes está tão ansioso ou coisa parecida, não consegue falar com Deus, sabe? Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós e vos fará lembrar, sabe? E a primeira coisa que faz nos lembrar é que nós somos pecadores. Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu sei que eu pequei. Hoje eu sei que talvez eu não tenha falado coisa que não tenha sido do seu agrado. Claro que vem aquela palavra, vai, não peques mais, né, pastor? Vem aquela palavra assim, ó, vai, não peques mais, né? Vem aquela palavra, vai, não peque mais, evite você se decair. Somos humanos, somos pecadores, como já disse no início, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Já morremos para o mundo e vivamos para Deus. Já somos intercessores uns dos outros. Às vezes eu estou orando, gente, às vezes de madrugada, viu? Não é sempre que eu acordo não, viu? Tem que ser sincera aqui em cima desse púlpito, eu não posso falar mentira não. Às vezes acontece de eu querer acordar 2 horas, eu acordo 3. Às vezes até 4. Eu falo, Jesus, me perdoa. Sabe? E eu começo a orar, às vezes Deus me mostra nitidamente, ou um ou outro. Outro dia, sabe quem que Deus me mostrou? O nosso irmão Osvaldo. Eu não sei se ele está vindo na casa do Senhor, se ele está por aí. O Osvaldo, outro dia, pastor, veio na minha frente para eu orar por ele, né? A esposa dele tem o mesmo nome que eu, se converteu conosco na quadrangular. Veio o irmão Osvaldo na minha frente. Eu falei, meu Deus, será que o irmão Osvaldo sarou? Será que ele está bem? Ele vai num culto, eu vou no outro e eu não vejo o irmão Osvaldo. Mas eu via nitidamente, e às vezes o Senhor me mostra pessoas aqui da igreja, às vezes eu não sei o nome, eu vejo vocês, eu não sei o nome, e eu peço a Deus para que o Senhor visite, o Senhor cuide, porque alguma coisa pode estar acontecendo, ou de bem ou de mal, mas eu coloco nas mãos do Deus vivo. Então todos nós temos que ser um intercessor. Mas pastora, é só de madrugada que nós temos que orar? Não, orar é sem cessar. Vai orando, a hora que você tiver um tempinho lá, vai orando. Pode orar? Cante, adore. Na adoração o Senhor opera. Quero falar para você que teve um que não adorou a Deus, não louvou a Deus. E lá no mesmo capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o grande perseguidor da igreja, que era o Herodes, ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Voltando no capítulo 12, quando Pedro foi liberto da cadeia, vamos voltar lá no início, ele foi para a casa lá dos irmãos, da Maria, João, estava tudo lá, e tinha uma menina chamada Rode. E bateram na porta, né? Outro dia o pastor contou aqui a trajetória dele, não vou falar essa trajetória, nós ouvimos, está bem fresquinho na nossa mente, eu guardo bastante a palavra dos irmãos que ministram aqui, por isso que eu assisto live, viu? Não estou aqui, mas eu assisto live. Tem dia que não dá para vir, não tem como vir. E eles duvidaram, né, que era o Pedro. Olha, gente, eles estavam orando. Olha como nós somos.
Somos iguaizinhos a eles, viu? Carne e osso. Orando, porque a igreja, Pedro estava preso, e a igreja orava. Olha só a intercessão aí, queridos. Nada mais, nada menos que a oração é a intercessão, oração intercessória. Mas peça a Deus para dar sabedoria quando você for orar, porque muitas vezes o Senhor quer que você tire o sofrimento lá daquela pessoa, porque você quer a cura. É duro, né? Orar dessa forma, mas já aconteceu comigo. Eu me lembro que quem orava assim também, talvez vocês não conheceram, era o pastor Geraldo. Desde o início, com os meus 25 anos de idade. Né? Ele falava, tem coisa, ele me ensinou muito. Você tem que orar com sabedoria. Você está vendo lá a pessoa que está morrendo, o pastor Oriz também falava muito isso. Você está orando lá para a pessoa, você quer a cura, a família quer a cura, você ora. Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor cura. Se não for, então que o Senhor leve. Eu falo, Senhor, tira o sofrimento. Não demora muito, o Senhor leva, o Senhor arrebata. Né? Tirou o sofrimento, queridos. Tirou o sofrimento, né? Então a gente observa aqui que elas ficaram em dúvida, mas quando voltou lá, que viu que era o Pedro, imagina a alegria de abraçar, né? O grande homem de Deus que tinha autoridade para pregar o evangelho, ele pregava por ousadia, ele era muito esperto. Eu vejo no meio dos discípulos que o João era mais tranquilo, o Pedro era mais falante, ele estava mais perto de Jesus, ele tinha um amor incondicional por Jesus, né? Tanto é que na hora que Jesus ia ser crucificado, que vieram lá, aqueles ladrões, salteadores lá, o Simão Pedro, ele cortou a orelha lá do Malco, né? Do soldado lá, e Jesus catou a orelha, colocou no lugar, ele falou, não lança a mão da sua espada, porque todo que lançar a mão da sua espada morrerá por ela. O Pedro teve que se converter de verdade. Gente, acontece umas coisas lá em casa, já vou encerrar, tá, amados? Acontece umas coisas lá em casa. A gente demora de pregar, quando vai pregar quer falar demais. Mas eu falo de Deus, eu falo da palavra, né? Às vezes eu falo, a Lani sabe disso, que eu falo isso com as crianças, né? Se eles estivessem aqui, eles iam confirmar. Você não está convertido direito, não. Vai converter direito. Dependendo do que fala, do que faz, vai se converter direito. E vocês estão pensando que eles não falam para mim também? Eles aprenderam. E está na escola, né? A gente está junto, todo dia. Eles ficam lá em casa. Vai se converter direito. Que louvor é esse, irmão? Que louvor é esse? Não canta não perto de mim. Música do mundo que eu falo, que louvor é esse, meu irmão? É assim que vocês aprenderam? É isso aí que vocês aprenderam? Não, vovó. Agora, está para lá, né, o Felipe. Agora, canta aqueles louvor que a Sara canta. Ele sabe. Eu falei, você não está cantando para me agradar não, né? Cante para agradar ao Senhor. E a gente vai ensinando, né? E eles vão aprendendo, né, gente? Eles vão aprendendo. Mas essa é a palavra do Senhor, tá? Que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos aqui nessa noite. Que nós sejamos, queridos, todos nós, intercessores. Se levante em oração, clame. Mas eu já orei, eu não tenho palavra para orar. Adore, fica adorando. Mas não deixe de falar com Deus. Porque a sua intimidade, tem até um curso, viu? Intimidade com Deus, isso é muito importante. Vamos nos colocar de pé. Os irmãos vão louvar o Senhor com uma canção. E eu quero fazer uma oração final. Essa oração, vocês foi tudo aqui, ó. Recebeu tudo oração pelos intercessores. Depois que terminar essa canção, você vai virar para o lado do seu irmão, da sua irmã. Não importa quem é, se é parente, não é parente. E você vai interceder sobre a vida dessa pessoa que está aí do teu lado. Porque essa pessoa que está aí do teu lado é de Deus também. Deus ama ela também. E Ele quer abençoar tanto a sua vida quanto a dele. Tá? E que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ter falado bastante no seu coração. Que nós sejamos intercessores do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos.